minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Trazemos para o início da nossa reunião uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, e que nos diz: sinta-se em segurança. Por falta de segurança em Deus e nas próprias forças, os pequenos acontecimentos viram tormentos. As mínimas dores agigantam-se e as coisas significativas se tornam desprezíveis. Não viva em lástimas, nem lamente o bem que não veio. Atente para si mesmo e veja-se com virtudes. Aumente um pouco que seja as forças que em você resistem a críticas e criam simpatias. Opine positivamente sobre pessoas e acontecimentos, sem exagerar nas emoções. Sinta-se em segurança. A segurança aparece quando você se sente num mundo amigo. E agora, meus irmãos, vamos orar para o início da nossa reunião, ligando-nos aos nossos mentores espirituais e dizer: Pai amoroso, neste momento de reunião, nós te rogamos que os bons espíritos estejam presentes, protegendo a todos e trazendo paz, saúde e fraternidade. Que as tuas bênçãos desçam sobre todos nós, reunidos em teu nome. Assim seja. Muita paz a todos. Nosso estudo e reflexão de hoje será com o tema pensamento positivo. Para auxílio do desenvolvimento do trabalho foram usados Pensamento e Vida de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o Pensamento de Rodrigo Félix da Cruz, o Cérebro que se Transforma, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para entendermos a força do pensamento e suas implicações na nossa vida, precisamos conhecer o conceito de pensamento. Para muitos fisiologistas, materialistas e positivistas, o pensamento nada mais é do que um mecanismo de gerações de ondas eletromagnéticas que são geradas a partir do nosso cérebro e distribuídas ao longo do nosso corpo. Na visão espírita, é uma energia proveniente do espírito e é capaz de manipular uma série de outras energias. Mas se considerarmos como o espiritismo e a ciência moderna consideram que o pensamento é o fruto das gerações de ondas eletromagnéticas e tendo seu cerne na alma, nós vamos entender a força do pensamento muito além do mecanismo biológico. Em termos de ciência, se reconhece que o pensamento é uma energia que ainda não foi detectada, por assim dizer. Espera-se que no momento que o pensamento for identificado como um tipo de energia específica, poderemos entender, por exemplo, os fenômenos paranormais e a conversão da força do pensamento em um outro tipo de energia.
O mundo espiritual, quando se refere ao pensamento, se refere à força motriz das transformações que ocorrem também no mundo físico, que dão origem às construções que aparecem no mundo espiritual, sejam as ideoplastias, que são as manifestações parcialmente físicas no mundo espiritual do pensamento. Pelo pensamento e vontade, a partir do fluido cósmico, os espíritos manipulam e formam essas construções de natureza física, como os prédios descritos por André Luiz. Sérgio Lopes diz sobre o pensamento o seguinte: podemos dizer que o fluido cósmico é a energia básica do universo. Portanto, nosso pensamento é criador e gerador do ambiente em que nós vivemos. Através do pensamento formamos tudo. O próprio Cristo disse que todas as guerras, as adversidades, nascem no interior do homem, e nós precisamos reconhecer que exatamente nesse campo, junto com o sentimento, que se formam todas as mazelas, ou todas as virtudes, todas as doenças ou todas as curas, todas as terapêuticas e todas as conjunturas das quais nós sofremos e das quais nos alegramos. Se somos pensamento e vontade e somos filhos de Deus, nosso Pai, agimos sobre a energia à nossa volta, consciente ou inconscientemente. Criamos aquilo que pensamos e aí temos que ter muito cuidado e atenção. Emmanuel nos diz: cuidado com o que desejais, porque quando desejamos, já criamos. Como nós pensamos, nós agimos, como nós pensamos, nós criamos. O pensamento é uma forma viva, então aquilo que nós pensamos, ele toma forma na espiritualidade de acordo com a dimensão energética. Uma das coisas mais rápidas que temos no universo é a luz, que se desloca numa velocidade incrível, mas numa velocidade ainda maior nós temos o pensamento. Para ilustrar esta constatação, foi realizado um experimento numa universidade e fizeram da seguinte forma: um telepata ficou numa sala e foram escolhidos 4 pessoas diferentes, sendo que a primeira pessoa ficou numa sala no próprio campus universitário, a segunda em outra cidade, a terceira ficou em outro estado e a quarta ficou em outro país. Foi estabelecido que os 4 se concentrariam no mesmo horário, num objeto ou paisagem e fariam uma foto. O telepata faria desenho das 4 percepções recebidas. Foi comparada a foto das pessoas com o desenho do telepata. Para surpresa de todos, os desenhos foram iguais à foto. A distância do objeto de comunicação não fez nenhuma diferença no resultado dessa experiência. Com isso, constataram que a velocidade do pensamento poderia ser superior à velocidade da luz. Então, em termos científicos, como hipótese para explicar uma série de fenômenos, o pensamento já é reconhecido e, com relação ao espiritismo, é a força motriz das principais construções que a mente pode realizar. É como se o pensamento fosse energia e a vontade o veículo dessa energia. Então podemos dizer que o pensamento é uma coisa só. A qualidade dele, a intensidade seria direcionada pela vontade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 909, fala o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos responderam: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes
insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre de vós fazem esforços. As más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Somente com a maturidade da alma ela se livra de todas as más tendências. Jesus, ao vir à terra para iluminar os corações do homem, foi rejeitado, perseguido e crucificado e morto entre dois malfeitores por querer mudar o comportamento espiritual de todos os povos. Mateus, no capítulo 27, versículo 22, diz o seguinte: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. O povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. Assim ocorre com os ensinamentos do Mestre. Nós rejeitamos as modificações de vida que deveremos aplicar a nós mesmos e expulsamos todos os conceitos de vida espiritual, acabando por crucificar-nos a nós mesmos. Crescem em nós as más inclinações e junto os pensamentos negativos. As más inclinações estão afloradas em todos os corações que esqueceram o amor. As más inclinações estão em evidência nos homens que rejeitam a disciplina. As más inclinações crescem nas almas que não perdoam. Chegou a hora de colocarmos a verdade acima de tudo, para que todos vejam e aprendam a sentir a fraternidade, respeitando seus irmãos na luz da fé. Devemos fazer esforços em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram lugar das virtudes e deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que Ele, o Pai, fiquem mais visíveis na nossa vida. No livro Cérebro que se Transforma, cita o que podemos fazer para mudar o pensamento. A doutrina espírita nos lembra no religar da prece, a importância de trabalhar no Evangelho, para que começarmos a pensar de forma diferente. Consequentemente, começarmos também a agir de forma diferente. O primeiro esforço é nosso. Depois nos ligamos a ondas de pensamentos melhores, nosso anjo da guarda se faz mais atuante e nós, numa encarnação, podemos vencer várias dificuldades e nos tornarmos melhores. O pensamento é capaz de mover energias, de movimentar por forças em si mesmas. Quando nós pensamos em direção a uma pessoa, poderemos estar ajudando ou perturbando. Obviamente, depende do estado de receptividade da pessoa, que é o receptor. De qualquer forma, imaginemos que juntos pudéssemos pensar positivamente. Tudo se transformaria, a psicosfera também se modificaria. Com certeza também tudo se transformaria. Mas não podemos fazer isso de imediato na nossa humanidade, mas podemos fazer na nossa família, poderemos fazer com isso conosco mesmo, começar através dos pequenos grupos e com certeza o pensamento, esta ferramenta indispensável que pouco a pouco será educada pelas ações do dia a dia. É no campo do pensamento que determinamos a vida que queremos ter, uma vida mais positiva ou uma vida mais negativa. Conhecemos pessoas que se queixam muito que as coisas não dão certo, se queixam que os relacionamentos são desastrosos,
Mas observamos que essas pessoas já acordam pela manhã com pensamento prevendo os desastres. Não conseguem olhar a vida de uma forma positiva. Não conseguem agir de forma a seu favor e, obviamente, os resultados são imediatos. Mas devemos fazer uma ressalva. O pensamento positivo não quer dizer que vai dar tudo certo na vida dessa pessoa. Não significa que não vai ter nenhuma doença, que não vai ter nenhum problema financeiro, enfim, que sua vida será um mar de rosas. Há uma tendência ilusória que o pensamento positivo vai resolver tudo. Não. O pensamento positivo vai ajudar a resolver os nossos problemas, vai afastar da nossa vida aquilo que não é necessário, mas não vai fazer com que as coisas que são necessárias deixem de acontecer. Existem vários fatores profundos, reencarnatórios, provacionais, experiências necessárias que vão acontecer na nossa vida. O pensamento é regulador, ele não é uma determinação definitiva nos fatos que acontecem na nossa experiência. Nós somos condicionados a uma série de fatores, a pensar de maneira que não são construtivas, aí nos vemos presos a criações feitas por nós mesmos, que servem para adiar nosso progresso ou para piorar uma determinada situação. Os bons pensamentos nos envolvem em luz, em vibrações elevadas e geram bem-estar para nós e para quem se aproxima, e o contrário também é verdadeiro. Devemos prestar atenção no sentimento que acompanha determinado pensamento, pois a atmosfera que nos cerca é resultante daquilo que pensamos e sentimos, e também do tipo de espíritos que atraímos para perto de nós. Existem criações mentais modeladas em matéria fluídica. Essas criações são resultados da ação da mente sobre essas energias mais sutis que estão na nossa volta, e elas criam formas que são correspondentes ao pensamento externado. O nome disso é ideoplastia. Devemos elevar nossos pensamentos, não podemos nos deixar contaminar por criações mentais que nos perturbam. Vamos nos conectar a vibrações do amor, que é a mais alta de todas as frequências. Mais do que nunca, temos a missão de auxiliar o planeta, emanando bons fluidos, bons pensamentos, boas vibrações, e com isso nos aliamos a espíritos elevados e estabelecemos uma atmosfera fluídica harmoniosa. Vamos pensar positivo, para que possamos ser portadores de pensamento positivo. Devemos emanar amor, respirar amor e receber amor. Fiquem todos na paz do Senhor. Divino Mestre, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente à luz da fé. Não permitas que o desânimo nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a perturbação não nos inutilize as obras. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair em erro. Dá-nos coragem
para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós mesmos. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e permanece amparando nossas vidas, agora e sempre, e que assim seja.